Então, assim, eu coloquei meu painel aqui de controle do jeito que eu acho que eu fui pegando aos poucos, né, de experimentar mesmo. E deixei da forma que eu gostava. Aqui, eu vou mostrar para vocês, para quem está acostumado com esses programas, não vai ser nenhuma novidade. A gente, no Illustrator, a gente também trabalha com layers, com essas camadinhas. E, por exemplo, eu sou uma pessoa chata da organização nesses programas, porque se você não organiza muito, depois você fica completamente perdido, não acha nada, você perde muito tempo, né? Então, por exemplo, aqui para essa apresentação, eu fiz um para cada página. Primeiro, aí a segunda página. Aí abrindo aqui, ó, por exemplo, esse layer. Tem, por exemplo, da imagem. Tem o logo. Acabou que eu não coloquei nome em tudo, porque eu fiz na correria, mas geralmente eu nomeio tudo, porque te ajuda também a saber onde está o quê, né? Então, tá tudo com... tudo é desenhado em uma camada, né? E o que está em cima é o que, por exemplo, olha, eu vou pegar aqui essa bola aqui, né? Essa decoração. Se eu colocá-la atrás da minha foto, isso aqui é a foto. Ela foi para trás, né? Então, se eu quero que ela fique na frente, aí eu coloco na frente, né? Então, como também funciona o Photoshop. E aí é tudo assim, né? Por exemplo, se essa foto, se a foto do Illustrator aqui tivesse atrás do... Aqui, no caso, eu estou usando um modo de misturar... como chama isso? Você tem como mudar a transparência das coisas e fazer com que uma cor e outra se misturem. Eu não sei como chama isso em português, mas Degradê. por isso... Não era nem isso, era esses modos aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Essa coisinha aqui, ela... Mesclar. Isso. Olha, eu tinha colocado para multiplicar, né, no multiply, e aí se fica normal vai tampar a imagem, né? Se eu coloco junto, assim como no Photoshop também, né? Que você pode misturar coisas e misturar as cores. Então, mas se esse quadrado aqui que eu fiz, se ele estivesse no normal, né? Ele tamparia a imagem. Mas no caso está misturando as cores de um e outro. Então, vou voltar para multiplicar. E aí, coloquei aqui, tem coisa que está super exagerada, mas eu coloquei bem exagerado para mostrar para vocês possibilidades também, né? Então, por exemplo, uma das possibilidades que vocês estão vendo aqui é a gente colocar essa sombra atrás, né? Que a gente vai nos efeitos, e aí tem no estilizar, drop shadow, então colocar sombra, e aí tem como você configurar. Ó. Aqui no caso eu já estava com sombra, né? Então, se eu for colocar, vai ficar exagerado. A gente pode diminuir a opacidade, a gente pode fazer de tudo. Tem como você configurar tudo, né? Aí, voltando para as ferramentas. Gente, esse arquivo tá super grande e aí tá... Ok. Uma ferramenta que a gente usa muito, que é bem básica e que te ajuda bastante, porque a gente também não precisa ficar trabalhando com coisas super complexas para que fique legal, né? Eu gosto dessas formas geométricas. Se você clica com o lado direito, assim como no Photoshop, aparecem as... Quando tem uma setinha... não sei se dá para ver aí, mas tem alguma setinha no canto direito para baixo. Quando você clica com o mouse
com o botão direito do mouse aparecem as possibilidades que você pode usar ali, né? Não tem só o quadrado, ou a forma, não é nem quadrado, né? Como chama? Uma forma de 4 lados. Retângulo. Retângulo. Não, tá escrito, mas pode ser um quadrado também, né? Uma coisa de 4 lados. Se você quer usar um retângulo, né? Você vai normalmente. Só que aqui vocês estão vendo que, ó, não tem nenhuma cor, né? Não aconteceu nada. Se eu seleciono, tá, mesmo assim, tá ali. O que acontece? Tá vendo aqui nessa parte aqui embaixo? Quando a gente tem a possibilidade de você completar com uma cor, aí aqui, ó, eu já preparei aqui na pasta de cores toda uma paleta bem micra. E aí eu vou pegar, por exemplo, para completar com a cor do logo da micra. Tá? Aí aqui a gente está usando uma forma sólida, né? Mas é possível também você inverter e você usar a linha colorida. Aí aqui, quando a gente... O que está na frente é o que a gente vai editar. Então, por exemplo, esse quadrado branco aqui, ele está na frente do fio, né? Do contorno. Então, é ele que eu estou editando. Se ele está ali na frente, eu clico numa cor aqui do lado, ele... Ah, não, pera, desculpa que não estava selecionado. Vai alterar a forma sólida e não a linha. Se eu quero alterar a linha, né, vamos voltar aqui para voltar aqui para só tá assim. Se eu quero alterar a linha, aí quero colocar, por exemplo, desculpa, se eu quero alterar a linha e quero trocar a cor, por exemplo, eu tenho que colocar isso aqui na frente, que esse é a do contorno. E aí vamos deixar, por exemplo, preto. Só que aí vocês estão vendo que provavelmente que tá super pequenininho, né? E aqui em cima, ou aqui do lado, porque no caso eu ajustei o meu painel de controle, eu não sei como chama isso, o painel de controle, para que eu pudesse fazer todas essas alterações aqui do lado direito, que eu acho mais fácil. Como eu fiz isso, eu vou mexer aqui, ó, mas tem a opção aqui em cima também. Isso aqui é a grossura, né, a espessura da linha. E eu posso aumentar, ó. Vocês estão vendo que quando a gente aperta, nesse caso aqui, no meu caso aqui... Por que não quer abrir? Vou abrir aqui embaixo no stroke. Quando a gente aperta stroke, né, que seria essa da linha, a gente também tem a possibilidade de você alterar se a linha... Tá vendo que a espessura da linha foi para... Tá na metade, né? A linha tá passando, o fio tá passando na metade. E a espessura, ela tá indo para um lado e para o outro. Você também tem a possibilidade de deixar só para dentro, por exemplo. De vez em quando é útil a gente ter esse comando de se é para dentro ou para fora, porque você não... Para você controlar exatamente até onde está indo. Ou também tem como colocar somente para fora. Pode ser útil esse comando. Pode ser útil saber disso. E aí, voltando aqui, você também pode, claro, ter os dois, né? Você pode... Aí aqui eu vou colocar... Pronto. E nesse caso aqui, a gente também pode inverter, olha. Se a gente aperta nesse botãozinho, você inverte. Tá? Isso acontece também quando, por exemplo, né, a gente está aqui e você quer inverter, você também consegue inverter desse jeito. Só que aqui mudou, alterou de novo a configuração da linha, você vai ter que aumentar de novo. Isso funciona para tudo que vocês fizerem com linha. E quando tiver um preenchimento, quando forem linhas fechadas, que forem, né, os pontos que todos se conectam, que fecha algo, você que tem um perímetro, você consegue fazer isso.
Na verdade, até quando não está fechado também você consegue fazer isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas a gente não tem só a ferramenta do retângulo. Inclusive, quando você está usando a ferramenta do retângulo, você também tem a opção de apertar o Shift. Se você aperta o Shift, aí fica todos os lados ficam iguais. Tá? Mas isso é o tipo de coisa também, como eu disse, que a gente vai aprendendo fazendo, né? Mas isso é um comando bem útil. Aí tem como fazer com a borda arredondada, tem como com a elipse, se a gente não aperta nada, faz uma elipse mesmo. Se você apertar o Shift, faz um círculo. Aí aqui, ó, mostrando novamente a ideia de somente o contorno. Ou também somente o preenchimento. Você também tem como fazer os dois, né? Aqui eu vou aumentar o tamanho da linha para vocês verem. No caso que eu estou rodando a rodinha do mouse e aí aumenta, né? E aí eu posso inverter, como eu já tinha mostrado antes. Pode inverter as cores. Essas formas, vocês podem explorar, assim, que elas podem ser muito úteis. Eu uso bastante também. Aí, além das formas, né, já pré-definidas, que você também tem como editar, né, se você for fazer estrela ou polígono, tem como você editar número de lados e tudo. A gente também tem essa ferramenta, que é a ferramenta da caneta. Quando a gente... E vocês vão ver que são duas imagens muito parecidas, essa e esta, né? No Photoshop você também vê essas duas ferramentas. Mas no Illustrator eu acho muito melhor de usar do que no Photoshop. No Photoshop me irrita usar. Aqui é muito bom de usar. Você faz a configuração da espessura da linha da mesma forma como você fez ali com as outras figuras geométricas já pré-definidas, né? Então aqui, por exemplo, olha, tá com 26 ainda, que era o que eu tinha deixado na última figura que eu fiz. Então eu vou deixar aqui ainda, eu vou deixar primeiro isso aqui, que a gente, para deixar um salvo aqui que a gente já viu, ó. Aqui eu apertei o Shift, né? Então ficou redondo. Aí com a ferramenta da caneta, a gente também... No meu caso aqui, até é importante falar, tá vendo que tá mostrando linhas inteligentes? Ou você aperta um comando para mostrar essas linhas inteligentes, que seria no caso o Ctrl U, ou então você vai ali em cima na barra. E aí, se eu quero, por exemplo, que a minha linha esteja em conformidade com essa dali, aí eu posso usar essas referências. Só que aí, ó, entra exatamente aquela necessidade que eu tinha falado para vocês de que às vezes a gente precisa que seja assim, né? Porque se tivesse do outro jeito, ó, vou até ligar aqui, vou até botar uma linha de referência aqui, ó. Se tivesse do jeito que estava antes, né? Que estava assim, não estaria alinhado. E aí, como a espessura não é uma linha, é uma imagem, ela não, a gente não tem como pegar um ponto aqui. Aí a gente não tem como usar uma referência, a gente teria que ficar no olho assim um tempão e daria muito trabalho. Então aqui é mais fácil você ir ali nessas possibilidades, né, que pode ser tanto para dentro quanto para fora. E agora está alinhado. Então, essa ferramenta aqui da caneta, ela pega pontos. Você pode, se você apertar o Shift, faz linhas retas ou então 45 graus. Assim, não que não seja reto, né, 45 graus, mas digo 180 graus, né, ou então também 45. Se você já pegou 2 pontos,
já até deixou, não está fazendo, você pode clicar ali de novo naquele ponto e aí continua fazendo parte da mesma sequência. Aqui eu tô apertando o Shift, então, ó, 45 graus. Vocês veem que aqui no lado esquerdo ainda está ligado para o preenchimento, né? Então está preenchendo, ó. Se eu fechar ali, aí eu tenho um triângulo, por exemplo. Apertar. Colocar para cá. Fazer o seguinte, peraí. Tô só fazendo um novo canvas aqui. Então, a gente pode também fazer de tudo, todo tipo de forma que quiser, né? Aí, aproveitando que eu já desenhei essas formas, vou mostrar para vocês uma coisinha. Vocês veem que a gente tem esses 4 pontinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui também são também esses pontinhos brancos ali. Só que eu estava selecionando com essa ferramenta preta. Quando a gente seleciona com a ferramenta branca de seleção, eu posso clicar nos pontos, na quina, nesses pontos que chamam âncoras, anchor, e você pode mexer neles livremente. Então, depois que você já tem uma forma, você ainda pode ajustar os pontos. Com a ferramenta branca, tá? Então, a branca te possibilita isso. A ferramenta, aquela outra, a de seleção, essa daqui, ela seleciona, mas com ela você consegue, por exemplo, você aparece esses 4 pontos aqui no meio, que não são pontos, na verdade é para você alterar o tamanho, né? Para você fazer para você poder fazer isso. Com a ferramenta branca você não consegue fazer. Você consegue selecionar os pontos e você consegue fazer mais algumas coisas que eu vou tentar também ver se eu consigo mostrar para vocês ainda hoje. Aí voltando nas canetas, a gente tem a de linha reta, mas a gente também tem essa outra do lado, que é a de linha, que é de fazer curvas. A gente escolhe primeiramente, a gente vai escolhendo os pontos, ó. Aí, ó, selecionei com a ferramenta branca, eu quero editar os pontos, não gostei muito da forma que eu criei, então posso editar. Não quero que seja preenchido, posso tirar o preenchimento. E existe também a possibilidade aqui na ferramenta de caneta da esquerda, tem como você adicionar âncoras e deletar âncoras. Então, por exemplo, eu não gostei desse ponto ali, eu posso tirar. Quero tirar. Outra coisa, estão vendo que quando a gente tem curvas, no pontinho da curva, tem essas coisinhas aqui, que são os handle, que você pode alterar, o ponto fica parado na mesma, porém, a curva dele se altera, ó. Você pode aumentar também, tá? Ele pode ficar pequenininho aqui, aí a curva vai ser pequena, mas você pode aumentá-lo e a curva vai ser maior. Então, enfim, é uma coisa de ir experimentando com essas ferramentas mesmo. Outra coisa que a gente usa muito, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou copiar, apertando Alt e arrastando, a gente copia, né? As coisas. Então, quero copiar as cores da... Aqui nem vai ter graça, né? Então, deixa eu fazer uma coisa. Vou deixar como se fosse de outra cor, né? Só por... E aí,
Deixar como se fosse, sei lá, de rosa choque. Aí eu falei, nossa, mas eu queria essa cor aqui, né? Porque a coisa tem que ficar harmônica com o meu design. Então a gente tem a pipeta e a gente pode escolher a cor. Só que no Illustrator, ela meio que a pipeta ela pega também a forma da imagem que ela pegou. Então, por exemplo, essa imagem aqui ela não tinha contorno, então só tinha preenchimento. Se eu clicasse aqui, ó, vai voltar a ter, vai copiar o padrão da imagem ao lado, que é o que a imagem tem preenchimento e tem contorno. Se a gente só clica numa coisa que não tem contorno, aí só vai pegar a cor. Então aqui, nesse caso, pegaria disso. Mas vamos pegar. Eu falei, cliquei aqui, né? Eu tô com, se eu tiver com esse círculo selecionado, cliquei aqui, pegou a cor. Mas eu ainda quero colocar um contorno, eu também posso clicar aqui, né, embaixo, na esquerda, e adicionar uma cor e aumentar novamente, né, e colocar uma espessura no contorno. Então, existem várias possibilidades de você fazer as coisas. Não existe uma possibilidade certa, né? A possibilidade certa é a possibilidade que dá certo para você. Então, eu mostrei a possibilidade para vocês da gente estar aqui, clicar direto aqui, né, com a pipeta, mas também é possível, isso é uma ferramenta bem legal, você, por exemplo, a gente não está com absolutamente nada selecionado, você pega a pipeta, seleciona a cor, selecionou a cor, tem que estar com isso na frente, né? Selecionou uma cor, poderia ser essa, poderia ser essa. Vamos pegar aqui até de outra. Como eu deixei a coisa relativamente no esquema de cores, tô com poucas cores aqui para mostrar para vocês, mas vou aqui avançar um pouquinho só para efeitos de pegar cores, tá? Aí eu quero pegar, por exemplo, essa cor ali. Aí ela tá aqui, né? No meu lado esquerdo. Nesse campo cor, tá aqui também aparecendo, né? Esse campo swatches, que são essas pastas onde você consegue salvar sua paleta de cores, se eu quero, eu posso adicionar, por exemplo, uma nova pasta, aqui embaixo nesse formatinho de pasta, e eu falo, por exemplo, apresentação. Aí, não consigo escrever. Tem uma pasta ali que está vazia ainda. Eu posso arrastar aqui para minha pasta. Pronto. Primeira cor da minha pasta. Eu quero colocar mais coisa. Vou acrescentar essa cor ali. Então, arrastei. Pronto, está aqui. Se quando eu salvar o documento, essas pastas estarão aqui nele. Porém, tem como também você salvar, você save swatches, tem como você salvar essas pastas, e aí, quando você salva essas pastas, você consegue abri-las em qualquer outro documento. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa pasta IME, que é o lugar onde eu trabalho. Então, essa aqui é a paleta de cores lá do Instituto. Então, sempre que eu vou trabalhar, eu pego essas cores, né? Eu acho que para quem já mexeu no Photoshop, é a mesma coisa. Eu vou apagar aqui, porque eu não preciso dela. Bom, essas são, para ser muito sincera, as ferramentas que eu mais uso. O resto a gente vai pegando, assim, fazendo e de alguma forma se virando. Vou mostrar para vocês uma coisa legal também, que é, por exemplo, vou colocar Bring to Front, que agora esse
círculo está na frente, né? É o que está mais à frente. Se eu seleciono o círculo e o quadrado, eu quero fazer, chama Clipping Mask em inglês. A gente, olha, Make Clipping Mask. Aí o que vai acontecer? Essa partezinha, a forma do, somente a parte do círculo, tudo que tiver atrás do círculo vai ser mostrado, né, em relação aos objetos selecionados. Aqui, ó, Make Clipping Mask. Só, não que o círculo ele não fica aparecendo, mas essa região do círculo que mostra. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, aqui nos meus layers. Bela, Oi. o Clipping Mask ele vai ser sempre com relação à forma que está à frente, não é isso? Em relação à forma que está à frente. Então, aqui, ó, por exemplo, agora, gente, aquele Tá. círculo, olha, o círculo está selecionado, né? Ele some, ele não aparece mais. A forma que está na frente, tanto faz a espessura da linha, o que, a cor, não precisa nem ter cor, ó. Vou voltar aqui rapidinho, ó. Vamos pegar. Eu não preciso ter cor alguma. Se eu seleciono os dois e falo Clipping Mask, acontece também. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. Estou selecionando aqui somente quando a gente aperta aqui nos layers, quando tiver essas duas bolinhas, tá vendo como tá aqui no elipse? É a única coisa que está selecionada no momento, né? Aí aparece assim. O que seleciona fica com dois círculozinhos em volta. Eu não sei se tá grande o suficiente para vocês aí para verem. Eu não sei se dá para ver. Tá selecionado, mas eu cliquei aqui nele, nessa bolinha que fica no lado direito. E aí, clicando nela, eu consigo mexer a posição do círculo. Ó. Tá vendo que eu tô mexendo a posição do círculo. E aí, o quadrado que estava atrás vai só mostrar o que eu quiser mostrar. Mas, claro, aqui a gente está falando de... a gente está falando de um círculo e um quadrado. Vou aumentar esse círculo um pouquinho. Mas poderiam ser várias coisas, né? Poderia ter mais exemplos, mais coisas. O importante é que o que vai fazer esse clipping mask tem que estar na frente, ó, tá vendo? Que estava aqui antes atrás. Tem que botar lá em cima. Então, eu seleciono tudo. E eu posso apertar ou aqui clipping mask, ou então eu aperto Ctrl 7 também. Funciona. Ctrl 7. Enfim, aí se a gente... Vou fazer o seguinte também, ó, para ficar mais claro. Vou deixar um... no fundo, coloquei aqui dentro daquele grupo, porque a gente tem como fazer grupos. Quando você faz um clipping mask, tá vendo que vira um grupo? Então, tudo que tiver atrás tudo que tiver nesse grupo de clip group, tudo que tiver ali vai fazer parte. Então, eu coloquei um fundo, mas eu posso até botar uma outra cor para ficar mais fácil de entender a ideia. Então, eu coloquei um fundo ali. Então, e essa era a forma, né, que eu tinha apertado para fazer. Enfim. Aí, esses são vários, né, são das coisas que eu mais uso. Uma outra coisa que também é legal de mostrar, talvez, é o gradiente, que a opção de gradiente, que a gente no Photoshop também tem isso. Eu coloquei esse gradiente aqui, ó, para mostrar para vocês. Que é essa ferramenta aqui, né, gradiente. Quando a gente tem como aqui, ó, editar, né?
E a gente pode editar as cores. No caso, eu coloquei as cores da logo, mas eu tenho como editar, por exemplo, até onde vai esse tom, né? Até onde vai o cinza. Né? A gente tem que ir mexendo para que fique uma coisa legal, do jeito que quer ficar. Quer que fique. Que pode ser também muito legal, dependendo da coisa. Quando a gente está falando de urbanismo, se você quer mostrar uma região que um bairro começa a se conectar com outro e tem aquela zona ali que é mais ou menos misturada, poderia ser uma forma de demonstrar isso. Aqui voltando para a minha apresentação. Essas são algumas das ferramentas, algumas das possibilidades, né, que a gente, para você começar, né, no Illustrator. Mas se você for ver aqui, são muitas coisas, ó. Propriedades, layers. Aí os links são todas as fotos que estão no meu arquivo. Os artboards são essas pranchetas, né, esses canvas. A gente tem essa parte de parágrafo, enfim, tem essa parte de quando a gente está. Tem a parte do parágrafo que é sobre o alinhamento do texto, né? Mas também tem essa parte que, olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso também tem no Photoshop. Ai. Isso também tem no como chama, gente? No Photoshop. Mas você também tem como clicar, por exemplo, para que fique tudo com letra maiúscula ou não, né? Você tem como definir o espaçamento entre as letras e tudo mais. Então, a gente tem muitas coisas. Existe a possibilidade também de você salvar símbolos e você adicionar, por exemplo, eu posso salvar esse elemento aqui como um símbolo. Decoração. Aí, quando eu quiser usá-lo, ele já está ali sempre. Se a gente salvar, a mesma coisa como eu tinha mostrado com aquela paleta de cores, se você salvar, você consegue abrir em qualquer documento esses elementos. Então, é prático para que você não tenha que, por exemplo, uma logo, assim, você pode salvar nos símbolos. E aí, você, sempre que precisar usar, você não precisa ficar copiando de uma pasta, botando no arquivo e tudo. Você só vai aqui nos símbolos e acrescenta. Só uma dúvida, rapidinho. Esse círculo você fez com o próprio círculo e para fazer a Shura, como você fez? Olha, isso aqui vem em parte nas dicas. Vou te mostrar. Espera. Tá aqui. Quando a gente clica no elemento, aí vai mostrar onde ele tá, né? Talvez agora. Deixa eu te mostrar um arquivo. Não. Como que você faz isso? Eu posso te mostrar aqui numa coisa que tá mais pra frente. Que esse aqui eu tenho certeza que tá no arquivo. Tá vendo essa pessoinha aqui que eu botei? Coloquei aqui. Vou selecionar. Tá. Renderização, ela é a pessoa Coder. Ok. Aí aqui. Ctrl C. Vou te mostrar o que é. Aí a gente pode usar essa mesma ideia do clipping mask que a gente viu aqui. É assim que é feito. Você tem que ter um padrão. E você pode, assim, isso eu coloquei aqui nas minhas dicas, que você pode baixar muito vetor na internet para você não ter que ficar fazendo esse tipo de trabalho, né? Isso que é um trabalho que
se eu quiser, se você quiser também, a gente pode fazer, né? Que é tipo, fazer uma linha. Aí você olha aqui, pera, a linha tá boa? Não, tá. Não sei se tá grossa o suficiente, vou dar uma aumentada. Aí, pegar. Você consegue, tá vendo com as linhas inteligentes, você consegue definir você consegue ver que tá com a mesma distância. Né? E aí, o que você faz? Você tem esse elemento, né? E você pega um círculo, você pega uma elipse ali, faz um círculo, apertando Shift, coloca aqui sobre as coisas, né, de preferência na metade, assim, eu vou fazer aqui de qualquer jeito para não demorar muito. Deixa eu copiar mais uma aqui embaixo para cá. E aí, ó, o círculo, vou até voltar aqui nos layers. Tá vendo que a elipse está por cima de tudo? Então, eu seleciono tudo, tem que selecionar tudo, tá? Não pode selecionar só uma, porque senão tem que selecionar tudo que você quer que esteja ali dentro da figura. E você vai, aperta o botão direito, Make Clipping Mask, tá ali. É isso. Entendi. Valeu. Aí, mas esse daqui, gente, que é o que eu coloquei ali nas minhas dicas, eu não fiz. Eu comprei a licença de um site, mas esse site também eu comprei porque, como eu trabalho com isso, eu não queria ter problema, não queria ter que ficar acreditando toda vez quem fez, né? Porque dependendo do que você vai fazer, você não vai fazer uma coisa para a empresa, né? E está escrito feito pelo designer tal. Aí eu comprei essa licença para não ter nenhum problema jurídico com as imagens. E aí eu baixo e eu posso usar sem problema, não preciso ficar fazendo esse tipo de coisa. Se eu precisar fazer, eu posso fazer, né? Mas assim, não tem por que eu ficar fazendo coisinha por coisinha, sendo que está na internet. Mas assim, essas fontes, né? Esses vetores, eles estão todos de graça. E coloquei nas minhas dicas aqui, ó, que eu ia falar para vocês, ó, dicas. A primeira eu já falei, né? Que é a dica do aprender fazendo, né? Que é com muita prática e muita curiosidade também, que a gente vai aprendendo, que a gente vai desbravando o programa, com muita curiosidade de falar, pera, como que faz isso? Muita cara de pau também, sei lá, às vezes alguém falava, eu chegava e oferecia meu serviço, assim, amigo, né? Nada profissional. Falava, eu posso fazer isso para você, eu nem sabia fazer direito. E aí eu pegava tutorial, fórum, ia tentando fazer. E você, de estar fazendo, de tentar fazer, você vai achando o seu caminho, você vai desbravando, vai entendendo como funciona, e as coisas vão saindo. Então, uma coisa era o aprender fazendo, né, nas minhas dicas. Os tutoriais, fóruns, e uma coisa que eu descobri recentemente, que eu tô apaixonadíssima, é uma coisa chamada Adobe Live, e é no YouTube ou no Behance, porque o Behance é uma plataforma onde você pode compartilhar, seria uma rede social de arte, de design gráfico, de web, de fotografia, tudo mais, principalmente relacionado às coisas da Adobe. E aí acontece no YouTube, né, ao vivo, durante a semana, mas você também pode sempre assistir depois, eles ficam salvos e são vídeos muito, muito, muito bons, geralmente são ideias, são coisas novas que você aprende, que são vídeos muitas vezes de 30 minutos, às vezes 1 hora, mas você senta 1 hora e você aprende tanto que te economiza 3 horas de trabalho. Então, é uma coisa que vale muito a pena ver. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei como fazer, eu sempre procuro no YouTube ou procuro em fórum.
Geralmente os vídeos você precisa fazer uma coisa, você vê um vídeo de 3 minutos, você aprende a fazer a coisa. Então, é esse aprender fazendo, mas também você não precisa aprender fazendo sozinha, né? Você pode fazer com a ajuda de alguém. E aí, sobre a bolinha lá que eu fiz não, né? Que eu utilizei, é desse site aqui, ó. freepik.com. Talvez você já tenha usado esse site. Eles não têm só vetor de Illustrator, não. Eles também têm foto JPEG e tal. Tem de tudo lá. E como eu tenho a licença, eu costumo usar só esse. Mas, às vezes, eu quero usar um PNG. Enfim, não uso só. Mas, geralmente, eu uso esse site. E lá você vê de tudo. Então, eu separei aqui para mostrar para vocês, por exemplo, uma coisa que eu baixei aqui hoje, porque a gente, na hora de fazer a renderização, a gente muitas vezes coloca pessoas, né? Mas isso até, às vezes, é complexo, é chato cortar, você pode pegar da internet, mas aí fica aquela coisa de direito de imagem e tudo mais. Então, é uma possibilidade, na hora de renderizar, de usar figuras, né? De usar desenhos, ilustrações. E aí eu baixei, por exemplo, esse arquivo que tem de tudo, né? Tem até robô. Pessoas andando de bicicleta. Um outro arquivo que eu baixei, por exemplo, foram as arvorezinhas. Eu poderia fazer, né? Poderia super. Eu mesma chegar e desenhar. Seria tranquilo. E eu acho que enquanto você quer quando você quer aprender a mexer no programa e tudo mais, é até bom fazer você mesmo, né? Mas quando você não tem tempo, você não precisa, né? Não precisa ficar também. Pode só procurar esses sites. Aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que. Eu já falei um pouco, né, do que você pode fazer com o Illustrator na prática arquitetônica. Em parte, né, tudo relacionado à identidade visual, né, a gente pode fazer no Illustrator. Mas a gente também pode fazer prancha, a gente pode fazer essas apresentações que, às vezes, muitas vezes eu acabo fazendo Illustrator e InDesign paralelamente, mas dependendo do que for, às vezes fazer em um só é até mais rápido. Então, é possível fazer também coisa de texto no Illustrator. Inclusive, coloquei aqui para mostrar para vocês, é possível também no Illustrator você transformar um texto em um vetor. Coloquei aqui no começo. Isso aqui eu transformei o texto num vetor. Então, ó. Eu tenho a possibilidade. O que eu falei para vocês, que eu ia mostrar mais outra possibilidade da ferramenta branca e preta, é que, olha, vocês estão vendo aqui, quando eu seleciono com a preta, que está aparecendo aqui é um grupo, né? O grupo, a gente até seleciona várias coisas, você aperta Ctrl G, ou então você seleciona várias coisas e aperta o botão direito e aparece Group. O grupo faz com que, quando você clica em um objeto, você selecione tudo que está no grupo, quando você está selecionando com a ferramenta preta. Se você for apertar com a ferramenta branca, e uma coisa que estiver num grupo, vou trocar aqui, ó. Vai selecionar individualmente, ó. Então, eu quero, às vezes faria sentido, ó. Quero que metade das letras, eu quero que uma parte das letras tenha outra cor. Então, a gente vai fazer, por exemplo, preta. Então, né, selecionar individualmente, às vezes é útil.
Isso é uma das outras coisas dessa ferramenta, da ferramenta de seleção. Aí aqui, né, além da parte visual, né, da parte de identidade visual, da parte de... que às vezes também, mesmo que você esteja num escritório que alguém faça a parte de design gráfico, nem sempre a pessoa está ali trabalhando o tempo inteiro, às vezes é até uma coisa terceirizada, e às vezes você precisa de uma coisa na hora, né? Então, pode ser também útil por isso, para você saber fazer e não precisar esperar alguém quando você precisa de uma coisa urgentemente. Aí, eu vou mostrar para vocês, isso aqui não tá nenhuma obra da renderização, né? Nada, uau, oh meu Deus, que eu fiz aqui rapidíssimo, hoje, bem rapidinho, não tive muito tempo de... Oi, Isabela. Oi? Desculpa te interromper, é porque o Thaleson fez uma pergunta aqui no chat. Uhum. Ele perguntou sobre você falou sobre vetorizar textos. Tem como eu vetorizar uma imagem JPEG? Tem, mas assim, tem sim. Vou mostrar para vocês, se vocês quiserem, eu posso mostrar um exemplo. Não é nessa pasta aqui. Isso aqui é coisa do meu trabalho, tá? Eu tinha essa imagem aqui, ó. Não, essa imagem é ruim, eu tinha essa imagem aqui. É uma marca registrada do instituto onde eu trabalho. E eles só tinham esse PNG, eles precisavam do que fosse vetorizado. E eu vetorizei. Ó. Como está vetorizado, né, eu posso aumentar e continua com a qualidade ótima, ó, tá? Né, eu posso dar zoom e tá a mesma qualidade, né, não vai ficar pixelado. Como que a gente faz isso? Se você... Tô com medo de abrir muita coisa aqui, porque meu computador está com pouca memória, porque eu tenho que fazer um backup, eu tenho que apagar coisas. Tô com medo de dar um treco aqui nele. Mas, vamos pegar aqui, ó, Micra, né? Se eu quiser vetorizar isso aqui, desculpa, eu vou ter que... É um grupo. Eu vou ter que selecionar só a foto. Então, peraí. Isso. Aqui no painel tem essa coisa, tem essa possibilidade. Aqui em cima, onde está esse... Tá para mim agora, Isabela, porque foi um workspace personalizado que eu fiz para mim. Aí tem o Automation, Essentials, Layout, Painting, Printing, tem o Tracing. E aí, a gente aqui tem como você vetorizar essa imagem, ó. High Fidelity, e aí você tem que avançar, tem toda uma coisa, você vai... tem que ir ajustando, assim, para até que fique uma coisa ideal. Eu não sei se agora se vai ficar ok. Tá? Tentando aqui, né, de qualquer jeito. Aí agora isso está mostrando um preview, né? Agora que eu selecionei o preview, a gente pode apertar o trace. Eu não sei se eu selecionei as coisas todas certas, tá? Para poder dizer se... Voltar aqui para o Isabela. Desculpa. Teoricamente é para estar vetorizado agora. Eu não sei se funcionou, porque eu estou fazendo aqui rapidão, mas ó, tá vetorizado. Bem facinho. Só que, claro, né, dependendo da imagem, é fácil vetorizar. Tem imagem que é difícil vetorizar, tá? Então, se for uma imagem com muito elemento, aqui tem poucas cores, então... Mas, ó, agora tá... Provavelmente, por exemplo, tá vendo que as quinas, você naquelas configurações, você tem que mudar um monte de coisa para que as quinas não... para que realmente fiquem linhas retas e tudo mais.
Existem algumas possibilidades, você tem como configurar para que, eu quero só as linhas, e aí, se você tiver só as linhas, fica talvez mais fácil. Você tem várias possibilidades lá, é questão de explorar, mas é possível. Se for essa a pergunta, se for esse tipo de coisa. Era essa a pergunta? Era sim, muito obrigado, Isabela. Ô, Beto, Nada. Oi. ô Thalisson, eu vou aproveitar só para compartilhar uma coisa que a gente fez no escritório, que foi o seguinte: a gente tem na nossa prancha, no arquivo base do escritório, a gente tem nas pranchas, né, para imprimir o projeto, a nossa logo no carimbo. E aí a nossa logo era um PNG, que a gente referenciava no AutoCAD, igual todo mundo conhece. Só que toda vez que outra pessoa tinha que abrir o arquivo de CAD em outro computador, aí ficava faltando a referência, aí a gente tinha que re-referenciar essa imagem e tudo mais, e era um saco. Aí o que a gente fez? A gente fez isso que a Bela mostrou aí agora, e aí a gente exportou do Illustrator em formato DWG. Então a nossa logo virou um vetor de DWG do CAD. Então a gente tem o desenho da nossa logo nas linhas do CAD. Isso permitiu com que a gente não precisasse referenciar a logo nas pranchas mais, e agora a gente não tem mais esse problema. A nossa logo no CAD é como se fosse um desenho que a gente fez no CAD. Na verdade, ele foi vetorizado através do Illustrator. Nossa, que tudo. Arrasaram. Isso é uma coisa super legal também, bom que você lembrou de falar, que da mesma forma que você pode colocar coisa do Illustrator no CAD, você também consegue abrir coisa do CAD no Illustrator. Então, por exemplo, aqui essa mini análise aqui de mobilidade urbana aqui de Aachen, assim, não é de Aachen, aqui da cidade onde eu moro, não é da cidade toda, tá? É de uma região onde a gente tinha um projeto. Isso aqui não é nenhuma obra de arte maravilhosa, porque era um trabalho estudantil, enfim, não fui nem eu que fiz, foi uma pessoa do meu grupo que fez. A parte que eu tinha que fazer era meio feia, era uma análise que tinha muito elemento e ia ficar um pouco poluído para mostrar para vocês. Mas olha, isso aqui é um arquivo que você consegue. Você tem duas possibilidades. Você pode tanto exportar do CAD como PDF, como você também pode exportar. Você pode abrir mesmo como arquivo do CAD também no Illustrator. E o que acontece? Qual que é a vantagem? Tanto no PDF quanto abrindo como arquivo do CAD, você consegue mexer nas linhas no Illustrator. Então, eu não sei se aqui dá para... Eu acho que aqui não dá para mexer, porque isso aqui é um arquivo que é um PDF que foi salvo em outro momento, foi salvo no InDesign e tal. Acho que eu não consigo editar. Mas eu tenho aqui um arquivo para mostrar para vocês, ó. Que é uma... Como que fala Schwarzplan? Esse Mapa de cheios e vazios. Oi? Cheios e vazios. Ou mapa preto e branco, ou mapa de cheios e vazios. Que nome engraçado, adorei. Mapa de cheios e vazios. Esse aqui é um mapa de cheios e vazios, né? Provavelmente. Isso aqui tá vendo que são vários, ou o nome dos layers. Isso aqui provavelmente é tudo do AutoCAD. Isso aqui foi pro curso que eu fiz. Você exporta do AutoCAD, o Illustrator reconhece aqueles layers do AutoCAD, das linhas do AutoCAD, né? Que a gente não nomeia tudo bonitinho e tudo mais. E você consegue abrir aquilo direto aqui. Reconhece os layers e tudo. Então, vamos pegar. Se você fez um desenho muito limpinho no CAD, que tem tudo muito certinho, vamos pegar aqui, por exemplo. Aqui tá tudo em alemão, mas Gebäude neu. Gebäude neu são os prédios novos. Se você nomeou tudo muito certinho, né? Se os layers são muito certinhos, você só consegue falar, pera, os prédios novos eu quero fazer outra cor. Eu quero colocar essa cor aqui, esse rosa choque. Aí você consegue mudar. E isso são coisas que já tinham sido feitas no Photoshop, no AutoCAD. Só que vocês estão vendo aqui nesse arquivo que tem alguns problemas no reconhecimento, porque as linhas tinham sido desenhadas, né? E você troca
você tem as linhas e você colocou um preenchimento. Só que no momento que você coloca um preenchimento, se você não desenhou bem no AutoCAD, olha o que acontece. Aí não, o preenchimento, ele fica errado. E aí você tem que alterar e tudo mais, porque isso aqui com certeza foi uma linha que não está fechada, ou alguma coisa do tipo. Foi algum erro de desenho, ó, tá vendo aqui? Porque isso aqui era o meu curso que deram na faculdade, por isso que eu tô com esses arquivos, que era um exemplo de como fazer a coisa errada. Então, isso é como fazer errado. Uma coisa legal também que tem, vamos pegar, se você já tem aqueles preenchimentos do AutoCAD, você tem um PDF, você quer mudar no Illustrator, você tem como, aqui em cima, Select. Se você já selecionou algum objeto, né, vamos pegar esse aqui, você tem como Select. Aí você pode ser, por exemplo, Same Appearance. Tudo que tem a mesma aparência, ou seja, tudo que é dessa cor, assim, tudo que é desse jeito, vai ser selecionado. Tudo mais ou menos parecido. Você também tem a possibilidade de selecionar, vamos pegar aqui, ó, esse verde fluorescente aqui, Select, Same, Fill Color. Não tem mais nada da cor, né? Então, não vai selecionar nada. Mas se eu fizesse isso, Select, Same, Fill Color, aí vai selecionar tudo que for daquela cor. Aí agora ficou tudo azul, por exemplo. Aí eu posso mudar a cor. Então, é legal disso que você pode abrir como são dois programas de vetores, né? Você consegue ter esse intercâmbio entre os programas. Então, isso é uma das coisas legais também. Aí aqui falando para vocês rapidinho, quando você não tem tempo para fazer aquela renderização perfeita, maravilhosa, e você já tem essas pessoinhas salvas, é uma possibilidade também, às vezes até como opção estilística, você colocar, você fazer uma renderização no Illustrator. É possível também. Vou fazer uma coisa, ungroup. Aqui eu tinha feito um grupo, então estava tudo junto. Aí, ó, como eu tinha falado para vocês, vocês podem salvar como símbolos as pessoas também, né? Então, se pessoa 1. Aí agora, se eu quiser essa mesma pessoa outra vez, eu boto aqui, né? Menorzinho ali atrás. Isso aqui, gente, eu não tive tempo para conferir perspectiva, para ver os tamanhos, se está tudo certo, enfim. Foi só feito rapidão mesmo. E aí é uma forma diferente também, talvez, de você trabalhar com renderização, né? Talvez até de deixar uma marca sua, de fazer um pouco diferente. Sei que às vezes existem mercados que exigem um pouco mais gostam muito de uma coisa muito real. Mas talvez se você também quiser destacar a arquitetura e deixar as pessoas de uma forma um pouco mais assim, mas a arquitetura que é destacada, você também pode até fazer o seguinte, de deixar as pessoinhas desenhadas, pode deixá-las mais transparentes também, né? Se elas estão transparentes, talvez a arquitetura fique mais destacada. Existem N possibilidades. Aqui não há nenhuma grande obra, né? Aí você pode, isso que eu tinha mostrado para vocês, né, das pessoinhas que eu baixei, e eu também tinha baixado árvores, baixei hoje árvores, esses arbustinhos, uma possibilidade, né, de colocar. Eu coloquei por questão didática, eu fiz aquelas clipping masks para vocês verem, né, você pode trocar esses tipo pattern nas coisas, né? Esse daqui é listradinho, você pode fazer. Aqui eu que fiz esse negócio assim rapidão, de qualquer jeito, assim, com várias bolinhas. Também pode ser uma possibilidade. Esses pombos aqui no céu, para vocês verem, ó, são, na verdade, uma foto, ó,
E aí eu coloquei aquele modo de misturar, né? Aqueles modos, já esqueci que alguém tinha me falado o nome, esqueci, né? Que é os Mesclagem. mesclagens, obrigada. E aí ficou ali, ó, só tá aparecendo os pombos. Aí aqui, indo um pouquinho mais no detalhe do... Bela, Oi, deixa eu te perguntar, na verdade, te pedir uma coisa. Você pode claro. passar um pouquinho sobre essas máscaras? Porque para fazer aquele efeito de flare no Photoshop, aquele ofuscamento de luz, tem um negócio dessas máscaras também que eu aprendi no estágio, mas eu, tipo assim, eu só fiz uma vez e agora eu copio do mesmo arquivo inicial que eu fiz da primeira vez. Eu não sei mais fazer isso. Nem no Photoshop. Então, assim, eu quero anotar agora para o Illustrator saber. Será que você passa, só passar assim, mesmo sobre cada um, rapidinho, por favor? Pera, sobre eu não entendi qual foi Sobre essa mesclagem, essa mesclagem das quando coisas? você Tipo, seleciona lá isso, que tem várias isso aqui, opções, por né? Tem o exemplo? Darken, tem Uhum, o... uhum. Isso, Olha, isso aqui eu não eu vi onde você aconselho. clicou para É poder mais fazer. uma coisa também que eu falo que esse é outra coisa do learning by doing, depende da situação, né? Por exemplo, aqui como eu fiz essa coisa bem porquinha, se eu tivesse feito no Photoshop, aqui no Illustrator dava para eu ter feito isso também. Eu poderia ter selecionado uma máscara aqui, ter colocado um céu novo e tal. Isso aqui é tudo do AutoCAD, essa foto, tá? Não coloquei céu e tal, enfim, quando a gente vai colocar um céu, que é legal de ficar testando várias misturas, né? Nisso aqui, eu geralmente, eu vou brincando aqui, vou vendo o que fica bom, sinceramente. Depende muito da situação. Eu sei que, por exemplo, esse darken, o que acontece? O que tá mais escuro, o que vai para frente. Então, por exemplo, como a foto, o fundo era branco, aí o fundo o que tava atrás, né, que no caso é esse céu, ele tá mais escuro do que o branco, né? Então o branco não aparece. Só que os passarinhos, eles são mais escuros do que o que tá atrás. Então o que aparece é o que tá mais escuro. Então essa é uma possibilidade. Quando a gente fala do multiply, deixa eu te mostrar aqui, ó, do outro lado aqui, que eu fiz isso aqui, com a minha fotinha. Ó, o negócio era normal, né? Eu tinha feito também um gradiente ali. Aí o multiply, o que ele faz? Ele combina, assim, um pouco das cores, né? Você vê que ainda tem... você consegue enxergar. A minha foto seria assim, né? A cor. Então, meio que mistura um e outro. É uma... Não chega... As duas coisas estão presentes, né? Mistura um e outro esse. É uma mesclagem. Agora eu vou tentar lembrar essa palavra. Mas tem também... porque, na verdade, gente, é que eu estava usando o Illustrator... Esses programas todos antes eu usava em alemão. Então, nem sei esses nomes em inglês. Eu estou usando agora em inglês porque eu fico assistindo o Adobe Live e aí falam sempre em inglês para não ficar perdida. Eu não sei esses nomes todos em inglês. Mas você consegue, por exemplo, color, meio que a cor das coisas, a cor mais forte que fica, olha, é diferente do multiply. O multiply meio que mistura, o color é diferente, ó. Eu acho, assim, esse negócio eu indico mesmo de testando. Foi assim também que, quando eu aprendi Photoshop, que deram a dica de você tem que fazer um céu e você quer misturar as coisas.
vai testando o que fica bom. E aí, assim, depois de fazer, você já sabe para qual caso você usa o quê. Eu acho que eu uso de uma forma tão orgânica que eu não sei te dizer qual que eu uso todas as vezes. Eu uso, depende da situação, e eu não sei. Beleza. Não, era isso mesmo, porque eu queria saber aonde que você clicava, que era ali no botão da opacidade, né? Tá. E também por essa Sim. questão do céu, né? Porque você vai ter que fazer o clipping mask enfim, aí tem que checar mesmo as possibilidades ali de Sim, olha, seleção. aqui no Illustrator você Como vai cada no uma vai ficar na propriedades, e intensidade. aí quando na opacidade tem aqui a porcentagem, né? Mas você tem como clicar na opacidade. E aí, tem as formas aqui. A verdade é que tem uma outra possibilidade também, deixa eu mostrar para você. Antes, eu estava usando esse modo aqui, né? Que eu gostava de usar. E aí, todas essas configurações, todos esses elementos, essas ferramentas, elas são vistas aqui em cima, ó, View, e aí você pode selecionar o que você quer ver. Não, Window. Toolbars. Enfim, você quer, por exemplo, gradiente. Cliquei no gradiente, né? Aí você quer adicioná-lo aqui do lado, aí você vai e coloca aqui, né? O gradiente para mim geralmente fica aqui. Aí você tem uma ordem lógica que faz sentido para você, né? Arruma do jeito que fica bom para você. Aí eu sempre gostei de trabalhar com a transparência aqui também, porque aí quando você clica na transparência aqui, já fica aqui direto, você não precisa clicar naquela coisinha pequena, já é um pouco mais automático. Naquela outra possibilidade, que era aquela outro layout, era aqui, né? Na propriedades, aparência, opacidade, enfim. Aí talvez deixando nesse modo aqui até mais fácil de achar, junto com a transparência. Maravilha. Obrigado, Bela. Imagina. Aí é basicamente isso, né? Eu queria mostrar para vocês uma possibilidade, mas claro, se vocês procurarem na internet renderização com Illustrator, com certeza vai estar mais bonito que isso aqui que eu fiz em poucos minutos. E também, provavelmente, uma análise vai estar melhor do que uma análise estudantil. Mas aí eu queria mostrar para vocês também, rapidinho, algumas possibilidades também. Por exemplo, uma possibilidade que também é importante para um arquiteto é fazer como chama? Um currículo vitae, um currículo bonito, um currículo, assim, não, aqui eu poderia, isso aqui foi feito na época que eu tava cara de pau com o Illustrator e que eu não sabia mexer, mas que eu fingia que eu sabia e eu fiquei tentando e aí fui pegando. Se eu fosse fazer hoje, eu acho que ele ficaria melhor. Mas é uma possibilidade também, né, que enquanto arquiteto a gente também precisa fazer currículo às vezes, né, então é bem mais fácil você fazer esse tipo de coisa no Illustrator. Tá vendo que a minha foto é redondinha? Foi usada aquela clipping mask, né? Porque eu coloquei um círculo na frente da foto, então ficou redondo. Esses símbolos todos aqui, você consegue baixar facinho da internet. Isso aqui é fácil de você desenhar, mas isso aqui também você pode baixar uma template da internet. Bem tranquilo de desenhar, de fazer. Você só troca os dados. E aí, quando eu fui fazer, eu também fiz
por exemplo, eu tinha que fazer uma carta de motivação, né? Então, você faz a coisa no mesmo estilo. E que é bom também você ter o seu estilo, assim, né? Outra coisa... o que eu queria mostrar para vocês, na época do... A gente não tinha muito tempo, né? Na época que a gente fez esse projeto. Era um projeto gigantesco e tal, mas ele tinha ficado assim na correria, né? Mas tinha ficado assim no Photoshop, eu que fiz essa renderização. E no Illustrator... Então, assim, como comparação, ó. São duas possibilidades diferentes, claro, né? Oi, Isa. Oi. Você tava falando, né, desse mapa de cheios e vazios, daquela questão com o CAD. Uhum. Você pode dar uma explicada mais ou menos, mais uma vez, como que você consegue fazer esses cheios de uma vez só? Mostro sim. Deixa eu abrir, então, aqui o arquivo. Vamos pegar num contexto que tudo vai ficar preto, né? Porque muitas vezes é tudo preto mesmo, ou você quer deixar somente um. E muitas vezes as coisas vão estar em grupo, né? Deixa eu ver se aqui está em grupo. Aqui não está em grupo. Não. Mas às vezes vai estar tudo em grupo. Acontece, às vezes o arquivo está tudo. Que assim, que tá todas as imagens em um grupo, e aí quando você seleciona com a ferramenta preta, você não consegue selecionar tudo. Aí é melhor você selecionar com a ferramenta branca. Aí você, aqui em cima, tem ó, File, Edit, Object, Type, e depois tem o Select. Aí no Select tem aqui, ó, Same. E aí vai selecionar, tem Appearance, Blending Mode, e aí aquelas formas de mesclar são Blending Modes, né? Aí tem aparência, Blending Modes, Fill and Stroke, né? Porque aí vai ser o contorno e o preenchimento, pode ser pela cor do preenchimento, pode ser pela opacidade. Então, vamos pegar aqui só um exemplo aqui didático. Selecionei alguns, né? Aí agora eu vou colocá-los com a transparência 35%. Aí a gente selecionou aqui, ó, selecionei com a mesma opacidade. Ups. KK. De vez em quando as coisas não funcionam, né, gente? Vocês entendem que os programas às vezes passam a perna. Não, mas espera. Eu tinha selecionado o errado, peraí. Desculpa. Agora, esse aqui. 35% tá ali, né? Selecionar Same Opacity. Aí agora selecionou tudo que tem a mesma opacidade. De alguma forma os outros não estão com... Não sei porque que tá... Não sei o que aconteceu. Acontece. A gente também de vez em quando passa raiva, né? Quem já mexeu em AutoCAD e outros programas, acontece. Deixa eu voltar aqui. Fazer o seguinte, ao invés de selecionar aleatoriamente, vou selecionar alguns. Colocar a cor. Azul. Selecionei aqui. Select Same Fill Color. Aí selecionou tudo, né? Se eu quero, por exemplo, já está selecionado. Aí eu quero que tudo tenha essa outra cor, que eu fiz do AutoCAD, mas eu não quero mais que esteja de cor diferente. Aí você vai e clica, né, com a pipeta. Ou então, às vezes, você quer que fique dessa cor, do verde fluorescente que já estava ali. Ou, às vezes, acontece também de você não quer mais que tenha cor, você só quer que seja o contorno. Pode fazer também. Então,
Aí você também pode deixar o preenchido e falar, não, eu quero aquela cor ali, mas agora eu quero que a opacidade seja 22%. Então, possível também. Deu para pegar onde que é e como é que faz? Sim, deu. Deu sim. Aí, enfim, isso é bem útil. Isso é bem útil. Que eu ia mostrar para vocês, deixa eu ver se... Ai, não. Aqui, vai espelhar. Um exemplo aqui não arquitetônico, isso aqui, um cartão de Natal que eu fiz para o instituto lá onde eu trabalho, por exemplo, no Instituto de Metalurgia, então coloquei nevezinha misturado com metalurgia, coisinha assim. É uma das coisas que você pode fazer também com o Illustrator. E a última coisa que eu selecionei aqui para deixar para mostrar para vocês, na verdade até estou ali com mais coisa aberta que eu poderia também mostrar, mas... Eita. Não sei se meu computador vai dar conta. Vou ter que fechar umas abas aqui. O Illustrator, assim como o AutoCAD, exige bastante do computador se o arquivo for grande. Aqui é porque o problema é que esse arquivo do mapa de cheios... É mapa de cheios e vazios. Esse arquivo tá muito grande. Muito grande, né? Porque provavelmente... Eu não sei se tá na escala certa ou se tá em tamanho real aqui. Mas, enfim, é muita coisa. Ai. Droga. Eu vou dar um Ctrl Alt Del... Não. Ok. Deixa eu... Bela, só para aproveitar o bizu que deu aí, a pane geral, uma das coisas também que eu já usei o Illustrator foi para poder humanizar a planta comercial, assim. Aquelas plantas de stand, de venda, de empreendimento, que não é necessariamente um render, né? Mas também não é uma planta preta e branca. É aquela plantinha que eu pessoalmente acho bem breguinha, que tem uma caminha coloridinha, tem um negocinho. E isso dá para fazer, né? Dá para baixar os blocos, dá para poder fazer no Illustrator também. E são coisas que para esses empreendimentos, às vezes, é para fazer um folheto, às vezes é para fazer um banner enorme, um outdoor. Então você precisa que seja vetorizado para poder ampliar. Sim. E aproveitar também para falar que a Camila mandou aqui um site que tem bastante ícone vetorizado, que é o Noun Project. Ela mandou o link aqui para quem quiser dar uma olhada depois. Legal. Então, existe um outro também que chama Free Icon. Também ele é legal, Free Icon. Mas são muitos sites, né? A gente consegue achar, você não precisa fazer tudo, você também não precisa inventar a roda, né? Você não precisa fazer muita coisa. Às vezes, dependendo. Eu tinha pensado se vocês... eu estava tentando mostrar o meu portfólio que eu estou fazendo, mas, assim, também não é o essencial. Esse era o essencial, assim. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, eu posso aproveitar e tirar. Se ficou... Gente, então, se vocês quiserem abrir o microfone aí para poder fazer algumas perguntinhas. Eu tenho uma dúvida. Obrigada, Isabela, por todos os toques. Foi ótimo. E eu queria perguntar, eu já fiz isso uma vez e eu esqueci. Como a gente
gente pode fazer, por exemplo, é colocar material, tipo uma textura de madeira ou qualquer outra textura, e a gente quer aplicar, por exemplo, numa fachada. Então, a gente pega a fachada do CAD e exporta para o Illustrator. Como que eu consigo modificar essa textura para ela encaixar na fachada? Sabe? Ou então numa forma. Por exemplo, Encaixar de forma livre, que você está falando, tipo assim, com distorção, com perspectiva e tudo? pode ser com perspectiva, ou então até numa forma mesmo, igual a gente faz com a caneta, né? Como a gente consegue colocar ela como se ela preencher a forma, como se fosse uma cor, mas no caso vai ser uma textura. Existem algumas. Existe uma forma de você colocar. Existe uma ferramenta de textura, né? Que são texturas já salvas, você tem como salvar a textura também. E aí você selecionaria a área e você colocaria a textura. Assim como no Photoshop também tem, que você seleciona uma área e coloca uma textura. E você pode. Você pode colocar na escala que você quiser, né? Você pode deixar maior ou menor. Uma forma rápida é você usar você ter uma. Porque é o seguinte, no Illustrator, se você tem umas linhas se você tem um arquivo bem desenhado do CAD, né, que tá tudo certinho, você consegue selecionar as linhas, né? Você consegue selecionar os layers. Você aperta com a ferramenta branca, você selecionou a seleção, então, assim, você pode já fazer uma clipping mask. Se você tem a clipping mask, você pode simplesmente colocar essa textura dentro dessa clipping mask e aí ela já sai no corte certinho. De vez em quando você tem que distorcer porque está em perspectiva e às vezes não é uma visão de frente, né? E aí, se você tiver que distorcer, aí o meu computador está aqui pedindo socorro, gente. Tem uma ferramenta, ela também está naquele painel de controle da esquerda, que é de distorção livre, que aí você pega os 4 pontos assim da imagem e você consegue fazer com que eles fiquem na perspectiva que você precisar. Sim. Mas deixa eu ver, eu tô tentando abrir o Illustrator. Reabriu. Deixa eu... Esse é o tipo de coisa que, na verdade, eu não faço no Illustrator, para ser muito sincera, apesar de ser uma pessoa que gosta do Illustrator. Isso eu faria no AutoCAD. No AutoCAD, não. No Photoshop. Uhum. Porque você seleciona com a varinha, né? Então, a varinha, se você tem um PDF bom, a varinha já seleciona toda a região. E aí... eu acho mais fácil, porque tem coisa que eu acho mais fácil no Photoshop. Tem coisa, por exemplo, se você tem uma imagem, você quer fazer um design com uma imagem que você precisa de um corte, você precisa trabalhar a imagem, aí eu acho mais fácil usar no Photoshop também. Coisa com imagem em geral, eu prefiro no Illustrator usar coisa de ilustração mesmo. O que não, eu uso menos foto no Illustrator, assim. Quando eu preciso de foto, geralmente, ou coisa mais realista, eu geralmente uso o Photoshop. Sim, entendi. Eu acho mais rápido, pelo menos, também. Verdade. Queria mostrar, assim, eu só fiz algumas páginas, tá? Comecei há pouco tempo. Ô, Bela, Mas... só para te falar que... não. Aí, sabe, você pode colocar o que for no portfólio. Mas aqui eu só comecei mesmo. Tá? E aí era rapidinho, que aqui também já estamos passando da hora, né? Não, eu só ia te falar aquela hora que a gente não estava vendo a sua tela. Aí logo depois, logo que eu comecei a falar, você compartilhou. Era isso que eu queria falar. Ah, tá. Não era para te interromper, não. Não, é porque eu olhei pro relógio e falei assim, já tá. Já agarrei vocês muito aqui. Gente, alguém mais tem perguntas para a Isabela? Não? Bom,
Bela, então, te agradecer em nome de todo mundo. A Thaís também teve que sair aqui durante a apresentação, pediu para te agradecer também. Foi bem legal. Eu já mexi em algumas coisas do Illustrator, mas eu nunca via muito tutorial, então agora foi bom porque eu vi que algumas coisas que eu fazia dando uma volta enorme são super simples de serem feitas com as ferramentas certas. E é isso. Obrigado, muito obrigado de coração por ter aceito o convite. Isadora, obrigado por ceder o Google Meet pra gente. Eu que E agradeço, gente, por obrigado poder pessoal participar. que vieram. Obrigada, gente. Prazer. Ai, muito obrigada, Isabela. Foi bem Imagina. bom. Deu para ter uma noção boa do programa. Assim, é aquela coisa, a gente geralmente pega a gente, quando eu fiz o curso também, foi um curso de umas 2 ou 3 horas, e depois o resto todo foi aprendendo na marra. Aprendendo fazendo, né? Aprendendo fazendo e você vai aprendendo a trabalhar rápido, né? Porque o problema do começo que desmotiva é que a gente trabalha devagar, né? Que a gente tem que ficar. Se você aprende a achar os caminhos para você fazer as coisas mais rápido, aí a coisa anda e você passa a usar mais esse programa, né? Às vezes o AutoCAD é super lento para layout, mas eu só sabia usar o AutoCAD. Então eu fazia layout rápido no AutoCAD, porque era a forma mais rápida do que se eu fosse aprender a usar em design. Mas depois que você aprende o design, é mais rápido fazer ali. Então, assim, a gente sentar e ficar talvez uma semana fazendo algo muito devagar te ajuda que daí, na próxima vez, vai sair muito rápido. Então, assim, foi isso, de sentar e fazer certas coisas muito devagar, com muita paciência. Aí, a partir daí, você consegue trabalhar rápido e aí você ganha gosto também pelo programa. Tem que ultrapassar essa barreira, né? A Pauliane Obrigada, tá falando gente, aqui pelo que... Muito obrigada, Isabela. Depois eu Desculpa, vou. Bela, tá atrasando aqui. Obrigado a você. Depois eu vou disponibilizar a gravação do encontro para o Tomás e aí ele manda o link para todo mundo. Sim, beleza, E Isa. para quem quiser assistir os outros Microtalks, gente, os anteriores, eles estão no nosso canal, super flopado ainda, do YouTube. 10 seguidores. Que serve, na Nem verdade, isso, né? tem exatamente 5 seguidores, os arquitetos Sim. da Não, lei. mas aumentou. Mas, na Contando com a verdade, ele é gente. uma... Contando com a gente, tem 5 É. seguidores. Acho que agora são 7, hein, gente? Ah, então tá bom. Então, a gente quer criar com o tempo uma plataforma para poder armazenar essas conversas, né? Para nós mesmos que participamos, podemos voltar, e para quem tiver interesse depois dar uma olhada. Então, vou mandar para vocês por e-mail, assim que tiver feito o upload, e manter o e-mail de vocês, que é a primeira vez que participam, no caso da Luísa, do Thaleson e da Pauli, na nossa tabelinha aqui, para quando for ter o próximo Microtalks, além da divulgação que a gente faz no Instagram, a gente vai mandar um e-mail para vocês também, com a divulgação para poder convidar. Vou mandar aqui, Thaleson, o nosso canal. E, Isabela, obrigada. Obrigada, prazer. Bom ter visto a aula. E queria aproveitar que o pessoal está aí para falar que a gente começou, né, voltando a gente falar, a gente começou com essa ideia para a gente compartilhar entre a gente as coisas que a gente sabe, um sabe mais alguma coisa, outro sabe mais outra. E é para isso que serve esse canal, para a gente colocar um pouquinho que cada um sabe, para todo mundo saber mais. E se alguém tiver alguma coisa para compartilhar também, ou quiser saber de alguma coisa, mesmo dos vídeos que já estão lá, se tiver alguma dúvida, né,
a gente aqui da NIF está à disposição. Se alguém tiver alguma sugestão também para um próximo microtalk de algum assunto que tem interesse em saber mais, vocês podem falar com a gente. Que a gente está tentando procurar esses assuntos para conversar, fazer essas conversas com todo mundo, né? Espalhar o que a gente... Mas super legal a iniciativa. Super legal. Que ótimo, gente. Muito Ficamos obrigada super pela felizes. Muito obrigado oportunidade. de novo. Desculpa, Foi ótimo. eu gente. estava conversando com o Tomás que a gente é muito prolixo. Nossa, Então- mas nem foi super tranquilo. Fica tranquilo. Então, super obrigada pela oportunidade. Vou colocar no meu currículo, vou atualizar lá. Participei do que fica top. Chique. Daqui a um beleza. tempo, espero que isso seja um mega diferencial. Será. É um super diferencial. Muito bom. Realmente internacional. Gente, sintam-se abraçados, então, de coronavírus. Beijo pra vocês. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Valeu. Beijinho, Tchauzinho. tchau. Tchau, tchau.